primeiro, o Sol, se eu não me engano, o Sol ainda deve durar mais uns 20 bilhões de anos. Então, acho que dá tempo da gente se divertir. Mas ele apaga um dia, mas vai demorar um pouco. Eu acho que as fontes de energia, elas, tirando a nuclear, elas não são democráticas ou autoritárias por definição, do ponto de vista de física ou engenharia das coisas. A nuclear é um pouco mais caprichosa do que as outras, mas quem faz elas serem mais democráticas ou menos democráticas são os homens, né? Então, o que a gente vê é que o Sol está aí para todo mundo, mas você precisa de uma série de condições para poder aproveitar esse Sol, né? A rigor, a hidrelétrica é uma fonte de energia que vem do Sol, é do circuito das águas todas, do ciclo das águas, que é movimentada pelo Sol, que você tem água. Os ventos são por causa de toda a energia solar que bate na atmosfera e vai gerar diferentes temperaturas e faz as correntes de ar se moverem. Então, o Sol, a rigor, está por trás de quase tudo que a gente tem como eletricidade e energia aqui no país. A minha preocupação com a parte democrática, para pegar bem o ponto, é que na hora que a gente faz as leis, na hora que a gente cria os sistemas, na hora que a gente olha para a gente vai dar subsídio, não vai dar subsídio, a gente vai penalizar, não vai penalizar, é nessa discussão que a gente tem a democracia do uso da energia, né? E o país tem uma história interessante, né? Porque desde a colônia que a gente tem uma mania de dar mais recursos para quem tem do que para quem não tem. Desde as capitanias hereditárias, desde as primeiras usinas de álcool que a gente implantou no país, a história da energia no país é basicamente uma história de concentração de renda. Para pegar um exemplo para não entrar na coisa do subsídio, que a gente vai ter mais tempo para discutir, eu acho que tem uma coisa interessante que está acontecendo agora, que todas as grandes plantas, não só solares como eólicas, estão se espalhando pelo Nordeste. A gente está repetindo o mesmo tipo de coisa que a gente fez na época de Itaipu e Ilha Solteira. Explica pra gente, por favor, Chico, o que é isso? Todas as nossas grandes represas aqui no Sudeste foram construídas desapropriando gente, desapropriando sítio, desapropriando um monte de gente. Isso acabou gerando um movimento social chamado Movimento dos Atingidos pelas Barragens, que vira e mexe aparece na mídia. E o que está acontecendo com solar e eólica é quase a mesma coisa outra vez. Então, esses grandes projetos, que são super relevantes, são importantes. Eu sou 200% a favor de todas as eólicas e solares. A maneira como elas estão entrando em alguns lugares está passando por cima de comunidades, está passando por cima sem conversar. Então, já está havendo tensões entre comunidades locais por causa de uma linha de transmissão que passou por cima sem falar com ninguém, por causa de uma planta eólica que está interrompendo, de repente, colocando cercas no lugar onde era uma pastagem aberta, onde as pessoas podiam transitar livremente. E a pergunta que eu faço é, será que custa tão caro a gente fazer as coisas direito? Será que custa tão caro a gente consultar essas comunidades e ver como trabalhar com elas antes de começar a instalar a primeira pá ou instalar a primeira placa, né? Senão a gente vai continuar tendo os movimentos atingidos pelas solares, os movimentos atingidos pelas eólicas, os movimentos atingidos pelas linhas de transmissão, o que é uma judiação, porque a gente teria a condição de fazer isso daí de uma maneira muito mais democrática, muito mais distributiva de renda, integrando muito mais as pessoas nos projetos que vão estar acontecendo. Então, isso é um primeiro ponto que eu acho importante levantar. Outra coisa que eu também gostaria de ver, quando fala-se muito em geração distribuída, e eu acho também, de novo, eu sou 200% a favor de placa solar no telhado de todo mundo que tiver. Mas como em outros países, a gente está começando essa distribuição da geração pela classe média. E talvez fosse muito mais importante a gente pegar uma parte desses subsídios, que a gente vai ver quando é que eles estão e como é que eles funcionam,
E colocar em conjunto habitacional, por exemplo, colocar em Minha Casa Minha Vida, colocar num monte de outras coisas para famílias de baixa renda que precisam muito mais dessa energia do que eu aqui em Perdizes. A energia solar, o Shigel falou muito bem sobre a democratização dessas fontes, isso é importantíssimo, né? Desenvolver políticas públicas e estratégias que não pensem só em economia por parte de quem quer investir, mas em como isso pode trazer melhorias na sociedade como um todo, né? A gente sempre fala muito aqui na B-Solar que a energia solar fotovoltaica, principalmente aplicada na geração distribuída, ela é muito democrática por alguns motivos, né? Primeiro porque ela não tem mais uma barreira de entrada em relação a tamanho. Hoje você pode fazer um sistema fotovoltaico com um módulo pequeno de 50 watts. Tanto é que a gente tem sistemas de jardins que a gente chama de off-grid, que é um sistema desconectado da rede, com pequenas baterias, mas existem sistemas de 10 watts, sistemas que custam $1, até grandes usinas de leilões de obras de milhões de dólares. E o fotovoltaico ele vem se popularizando, democratizando e crescendo muito por vários motivos. Uma das características é essa de ser modular, né? Então lógico, você tem um ganho em escala muito grande, né? O que é o ganho em escala? Você construir uma obra muito grande, ela fica mais barata do que uma obra pequena por mobilização de equipe, por utilização de recursos. Mas a solar fotovoltaica ela vem crescendo também nas classes mais baixas. Hoje já tem financiamentos públicos disponíveis com juros muito competitivos em um horizonte de tempo que as famílias de classes um pouco mais baixas também já podem usar. O que falta muito, na minha opinião, é a divulgação. Ainda tem muita falta de informação. As pessoas não conhecem. Por incrível que pareça, nós já temos mais de 7% da matriz elétrica do Brasil vem de energia solar. 3 anos atrás a gente falava em chegar em 1%. Eu comecei no setor. Era 0,5%. A gente já está com 7% e crescendo, né? Com potencial para chegar muito mais longe. Mas a gente ainda vê pessoas que não conhecem, que não têm a mínima ideia do que seja, que confundem com aquecimento solar. Por exemplo, o aquecimento solar que passou por esse mesmo... com um momento parecido da inclusão da tecnologia, 20 e poucos anos atrás, hoje já é um item obrigatório em casas em residências mais populares, Minha Casa Minha Vida, já é uma coisa muito mais comum. A gente acredita que o fotovoltaico vai chegar nisso também. Porém, precisa realmente de um tempo, né? A gente vê muito no setor que, como tem muito negócio e cresce de uma forma muito acelerada, as próprias empresas e os próprios profissionais não têm muitas vezes tempo de se preparar, de conseguir atender o cliente bem, de conseguir fazer bons projetos, de conseguir entender a tecnologia, trazer novos produtos, porque é um monte de gente entrando, um monte de oportunidade caindo, e você como empresário, como profissional, você quer executar, você não quer deixar para depois. Alguns números do setor, quem não está muito familiarizado, 2012, como eu falei, a gente começou a primeira norma brasileira para a gente poder instalar sistemas e fazer a nossa autoprodução. Vocês podem ver que de 2012 até 2016 praticamente não mexeu. De 17 para cá, o crescimento vem sendo muito grande. Antes já era grande, só que o início era pequeno. Então, realmente, como eu falei, demora um tempo para que as empresas possam se preparar, né? Hoje a gente está aí com 15 gigawatts, que é o que eu falei, dá mais ou menos 7% de toda a matriz elétrica brasileira de capacidade instalada, sendo que 2/3 disso são em sistema de geração distribuída, ou seja, sistemas conectados à rede elétrica que trocam créditos com a concessionária e que dão economia na fatura de energia. O restante, o outro 1/3, ele está nas grandes usinas que são adquiridas por leilões e contratos do Mercado Livre, que é um outro assunto. O São Paulo está em segundo lugar em termos de potência instalada, perde só para Minas Gerais, 1,3 gigawatts, é uma potência muito grande, é um estado que apresenta, apesar de, né, como que a gente vê o melhor lugar para instalar energia solar fotovoltaica? Algumas variáveis a gente analisa para dar no ponto de vista do melhor retorno econômico para o investidor, né? São Paulo não tem uma irradiação tão boa como outros estados.
Porém, São Paulo tem um poder aquisitivo mais alto, tem uma sociedade mais igualitária, tem uma sociedade com um nível de formação muito boa, e isso, assim como o Rio Grande do Sul e outras regiões, contribui para que a tecnologia fotovoltaica seja conhecida e disseminada. Então, São Paulo hoje está em segundo lugar em termos de potência instalada, porém, em termos de política, pode passar, Paulo, em termos de política, São Paulo ainda está atrás. Minas Gerais é o estado que está mais preparado, já faz alguns anos, não é de hoje. Minas Gerais tem uma diferenciação em termos da cobrança do ICMS, que eu nem vou entrar tanto dentro do assunto, que é um pouquinho mais complicado, mas quando você injeta energia na rede, conectado em modelo de geração distribuída, você tem algumas isenções. Em Minas Gerais, foi o primeiro estado a ter a isenção completa do ICMS. Né? O Rio de Janeiro e o Espírito Santo já aprovaram leis para espelhar Minas Gerais. Nós aqui da Bessolar estamos trabalhando com o governo do estado para tentar também fazer com que São Paulo chegue no nível de Minas Gerais e não fique para trás disso, né? Porque a gente perde muito projeto por não ter essa parte da isenção, dessa parte do ICMS em São Paulo. E o restante, a gente considera o seguinte, o que a Bessolar considera? Minas, Rio e Espírito Santo estão com a tributação adequada, o resto do Brasil não está adequado, e nós temos Paraná e Santa Catarina em risco por uma questão estadual. A gente sabe que o ICMS é um imposto estadual, eles têm uma questão que isso a isenção atual pode ser perdida. Então seria uma tragédia para a região, para a energia solar. A gente tem que pensar, no slide anterior eu até mostrei, o Brasil já gerou mais de 460 mil empregos com energia solar fotovoltaica. Os trabalhadores de energia solar fotovoltaica, eles são trabalhadores que têm uma renda média maior do que outras fontes de energia. Então, é uma fonte que, além de democrática, ela traz muito emprego e traz emprego de melhor qualidade. E isso a gente sabe que, para qualquer tipo de política, nada bate o emprego. Quando todo mundo está empregado e trabalhando, o resto normalmente fica mais fácil de bem, né? Então, esse é um grande apelo da fonte solar fotovoltaica. Alguns programas de exemplos aqui que a Bessolar vem trabalhando junto aos estados, o programa Goiás Solar de 2017, eu vou passar meio rápido, mas basicamente é sempre assim, são programas regionalizados que envolvem a parte de tributos, criar linhas de financiamento específicas, desburocratizar a parte de infraestrutura, então relacionada a licenciamento ambiental, a algumas aprovações de projeto, deixar isso mais simples para que a gente possa acelerar os projetos, né? E aí os investidores e quem está trabalhando com essa tecnologia tem mais confiança. E a parte de educação e comunicação, que é fundamental. É fundamental que nós tenhamos disseminação da informação, mais universidades trabalhando isso, cursos técnicos, até escolas de nível básico e médio ensinando sobre sustentabilidade, sobre energia solar, para que a sociedade como um todo entenda mais o assunto e evolua. Então esse é um programa muito legal em Goiás 2017, tem outros também, pode passar, Paulo. O programa Sol de Minas pode passar, isso. O programa Gerado do Espírito Santo, que é muito parecido em termos dos tópicos que a gente busca, né? Tem uma parte muito importante lá de fomentar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de fontes renováveis. Isso passa muito pelas universidades públicas, de fomentar a criação de laboratórios, centro de pesquisas de novas tecnologias, para a gente cada vez também mais depender menos de tecnologias estrangeiras, né? Tem o programa Sol de Minas, pode passar. O programa Sol de Minas, né, que dentro do estado de Minas Gerais, do mesmo jeito que São Paulo quer espelhar Minas é uma competição saudável, digamos assim, de quem vai crescer mais, mas Minas quer se manter em primeiro, e Minas vem trabalhando isso muito bem, né? Então, a ideia de Minas é segurar essa liderança, mantendo os benefícios adicionais que Minas tem e também adicionando outros, dando possibilidade para criar novos projetos. Pode passar, Paulo. E algumas recomendações aqui da Bessolar, o que a gente recomenda sempre em reuniões com políticos, com personalidades, com pessoas influentes da nossa sociedade, para que levem isso, né, aos cargos públicos e às votações, para que a gente possa evoluir. Bem, os programas estaduais de energia solar fotovoltaica, né, incentivo a micro e mini geração distribuída, isso é a ideia que os municípios e os estados tenham metas individuais para a instalação de mais sistemas fotovoltaicos. Então, criar essas metas, não deixar só na demanda do consumidor, entendeu? Porque hoje a gente vive
muito mais dependente da demanda do consumidor, que quer energia solar, que enxerga que investir em sustentabilidade é bom para ele, é bom para o país e para o mundo, mas os governos também têm que incentivar isso, né? Fazer mais programas com linhas de financiamento. Hoje, um dos grandes problemas do Brasil, hoje não, sempre foi, né? E para tudo, né? Linha de financiamento. A gente vê em outros países, fazendo a comparação com outros países, a disponibilidade de crédito e os juros pagos são muito mais baixos, você tem um prazo muito mais longo, então fica muito mais fácil disseminar novas tecnologias e você tem que calcular todos os impactos, né? A cada placa solar, a cada módulo que você instala, além de você estar gerando emprego de qualidade, você está pagando uma quantidade alta de impostos, reduzindo a emissão de gases do efeito estufa, você está reduzindo impacto ambiental, você tem uma série de contribuições indiretas que a energia solar traz, né? E aí mais um ponto focado também na educação, né, que a Absolar sempre bate muito nisso. Temos que disseminar as tecnologias renováveis na educação, desde a educação básica até as pesquisas de mais alto nível de pós-graduação nas universidades públicas, para que a gente possa desenvolver ainda mais. E desburocratização e infraestrutura, que é principalmente a parte de licenciamento ambiental. Ninguém quer que seja feito, que a gente faça obras que impactem a natureza, trazendo mais prejuízo do que benefício, de forma alguma, mas a gente sabe que o Brasil é um país muitas vezes burocrático, com regras que poderiam ser flexibilizadas. Isso é importantíssimo. E a parte que essa última parte de mapeamento de disponibilidade de GD é uma coisa que Minas Gerais também já faz. A CEMIG, ela tem algumas áreas, informações preparadas para dizer para o investidor onde ele pode instalar fotovoltaica e que tem menor impacto na rede de distribuição. E isso é muito legal. Isso a gente sempre tenta ver com os outros estados para também fazer. Então essas são as recomendações da Absolar. Um outro ponto importante, o Brasil tem um percentual muito baixo de energia solar fotovoltaica em prédios públicos, muito baixo. E deveria dar o exemplo, né? A gente tem um monte de prédio público no Brasil, gastando energia cara, estando sujeito aí a problemas da crise hídrica e usando usina térmica, sendo que a gente poderia ter mais energia solar. Então, um dos pontos que a Absolar também sempre recomenda para os estados é que olhem para as edificações públicas. Isso é importantíssimo, não só com eficiência energética, mas também instalando energia solar fotovoltaica. Isso é importantíssimo para que o setor cresça. E aqui uma última parte da cadeia produtiva do solar, né? Pode passar mais um, Paulo, por favor. Isso. Também, além de financiamentos públicos para as pessoas físicas e pequenos comércios, a Absolar sempre orienta os estados e os tomadores de decisão para que criem possibilidades para as empresas, para as indústrias, para a cadeia produtiva de energia solar fotovoltaica. Hoje a gente importa praticamente todos os módulos e inversores que são os componentes mais caros do sistema solar fotovoltaico. A gente tem fabricação nacional, tem linhas do BNDES para empresas que montam, por exemplo, os módulos no Brasil, mas é menos de 5%. Então, cada vez mais a gente precisa de incentivar isso, desburocratizar, dar mais isenções de impostos para a compra de insumos do exterior, para que a gente possa desenvolver a cadeia produtiva do solar fotovoltaico dentro do Brasil. A gente nunca vai ser, ou provavelmente nunca vai ser, autossuficiente e independente do mercado externo. Isso não é possível mais em nenhum mercado hoje, pela globalização, mas a gente tem que fortalecer a cadeia interna também, para que a gente possa desenvolver tecnologia e ser dono disso dentro do nosso país. A gente sabe que um dos grandes desafios da nossa geração, e aqui nossa geração, eu digo todo mundo que está vivo hoje, é pensar uma nova mudança de desenvolvimento que passe pelo desenvolvimento sustentável, e dentro dessa transformação, a mudança de matriz energética é talvez um dos pilares mais importantes. A gente tem um grande impacto no aquecimento global, nas mudanças climáticas, e tem um grande impacto no potencial de desenvolvimento para o país, para o desenvolvimento na geração de emprego, geração de renda, essa transição de matriz energética, e o potencial que a gente está falando para a energia solar, para a energia fotovoltaica é gigantesco.
Então foi ótimo estar aqui hoje, poder aprender mais, poder pensar ideias de como que a gente prioriza essa transição de matriz energética como uma das grandes apostas para esse desenvolvimento sustentável que a gente tanto almeja e que a gente pode construir. E então foi muito bom poder escutar toda essa explicação aqui. Quero celebrar e compartilhar com vocês que agora em abril a Assembleia do Estado Legislativa aqui do Estado de São Paulo, nós votamos e colocamos o convênio atualizado do CONFAS, permitindo que a gente possa ter uma legislação de ICMS com incentivo à energia num processo bem parecido com a tributação de Minas Gerais. Então a gente conseguiu já votar isso na casa, esse papel que nos cabia a gente já fez, e a gente tem o trabalho agora de então construir e pressionar o governo do estado para que a gente avance nessa forma de incentivo fiscal e público para que a gente possa desenvolver essa indústria ainda mais. E daí o Pedro trouxe aqui, né, que São Paulo é o segundo estado no ranking de energia solar no Brasil, e que talvez a gente não tenha os melhores índices de radiação do Brasil, porque a gente tem estados que fazem sol o ano inteiro e que são muito bons. Mas numa comparação mundial, São Paulo tem, sim, um potencial muito bom. Existe uma diferenciação de regiões do próprio estado, que é um estado bem grande, se comparado com outros países do mundo, e que a gente tem excelentes potenciais de desenvolvimento, e que, ainda que a gente esteja em segundo, o nosso potencial é crescer em muitas vezes a utilização da energia solar aqui no estado de São Paulo, e por isso é tão importante que a gente tenha esse compromisso da sociedade civil e da política para que a gente faça esse avanço. Eu queria me colocar aqui à disposição e todas as nossas ferramentas, tanto no mandato como na frente parlamentar ambientalista, para que a gente incentive e seja parte da construção dessa transformação. Deu muito ânimo, é muito bom ver o gráfico, né, do crescimento, o quanto vem crescendo a energia solar de fato e essa utilização no tempo, mas ainda assim a gente sabe que o potencial de crescer é muito maior ainda, e a gente precisa de esforço e trabalho para que isso aconteça, e que isso é muito transformador. Então, reitero aqui esse compromisso com esse potencial, com esse mercado que é muito incrível, é muito potente. A gente tem uma riqueza a ser aproveitada, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e uma matriz energética mais adequada aos nossos desafios frente ao meio ambiente nos dias de hoje. Queria só terminar também dizendo que dentro desse compromisso, desse processo de desenvolvimento dessa indústria que precisa desse incentivo, que é tão importante, essa última parte que o Pedro trouxe dos prédios públicos fazerem seu papel e serem protagonistas e instalarem esses sistemas, é um tema que a gente vem trabalhando aqui. A gente destinou algumas emendas para alguns prédios públicos fazerem essa transição, a gente começou a ler e pensar legislação ou incentivos para que isso aconteça, mas eu tenho certeza absoluta que deve ser um dos principais pilares dessa política estadual para uma energia fotovoltaica, para uma energia solar, a garantir a obrigação que todos os prédios públicos caminhem para isso. Isso tem todo o potencial de trazer economia para os gastos públicos, porque a partir daí a gente tem autogeração de energia dentro do seu próprio sistema, e isso é muito importante. A gente precisa sempre pensar em como gastar melhor o dinheiro público, e ao mesmo tempo a gente dá uma diretriz, dá um exemplo de que é possível e de que é um caminho importante. Então, dentro dos pilares desse plano estadual, com certeza, não só o ponto do incentivo fiscal e da melhora na tributação é fundamental, mas que a gente possa seguir caminhando também com essa transição em todos os prédios públicos como um processo que alavanque esse processo, alavanque esse crescimento, dê o exemplo e mostre o papel do Estado também nesse compromisso. E eu acho que a gente tem um desafio enorme, porque as mudanças climáticas, que era uma promessa que uma hora ia acontecer, vieram com tudo. Então, a gente já vive o momento das mudanças climáticas, profundas mudanças, que vão trazer para nós mais secas prolongadas, mais eventos extremos de temperatura, mais situações de enchentes, enfim, de tudo quanto é coisa ruim relacionada ao nosso clima, né? Nós estamos com uma ondinha de frio no Brasil, provocada também pelo aquecimento do planeta. O Pacífico está muito quente, tem uma mancha de calor no Pacífico 3 vezes maior que o Brasil,
e que não deixa o frio subir o Pacífico, então o frio faz a volta e vem para nossa direção. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a questão das mudanças climáticas é o maior desafio da humanidade daqui para frente. Não existe outro desafio tão grande quanto as mudanças climáticas. O Brasil é um país que depende da agricultura, o Brasil se desindustrializou, o foco é a agricultura, só que como é que a gente vai fazer para manter uma agricultura com períodos de estiagem tão prolongados, né? Então esse talvez seja um dos grandes desafios. Nós vamos precisar adaptar as cidades para as mudanças climáticas, precisamos adaptar os produtos agrícolas, vamos precisar de programas de conservação, senão nós vamos perder grande parte da nossa biodiversidade, e nós precisamos inevitavelmente reduzir emissões. O Brasil é o 5º maior emissor de gás de efeito estufa por conta de desmatamento, mas a gente tem outros probleminhas, né? A gente está sujando a matriz energética, né? Inclusive com o pretexto de ser uma energia mais limpa, é o caso do gás. O gás já responde 8% da energia no país, e esse gás, em alguns países que queimavam carvão, você entrar com gás, ok. Agora o Brasil, que quase não queimava carvão, muito pouco, começar a investir em gás, nós não estamos falando de uma energia de transição, nós estamos falando de uma energia suja logo de cara, né? Então, a gente tem uma energia hídrica que hoje responde por 54%, legal, dificilmente esse valor vai subir muito mais do que isso, porque as grandes hidroelétricas que tinham para ser construídas já foram, as grandes cachoeiras do país, todas elas estão embaixo d'água. Energia eólica, com certeza, vai garantir bastante estabilidade para o sistema, né, principalmente no período noturno. Energia eólica responde por quase 11%, e nós vamos ter agora a instalação de grandes usinas offshore, são aquelas usinas em alto mar, né? Gás em terceiro, biogás e biomassa, que é uma energia bacana, limpa, quase 8%, e a solar já com 15 mil megawatts instalados, 1 milhão de sistemas conectados, 1 milhão de residências, pequenas fazendinhas, fazendas um pouco maiores, mas um total de 1 milhão de sistemas conectados, respondendo aí por quase 8%. E esse crescimento foi muito rápido. E esse crescimento desde 2012 representa, no caso do Brasil, uma economia de 22 milhões de toneladas de CO2 que deixou de ser emitido se a gente tivesse produzido energia da forma convencional, queimando algum combustível fóssil. Que desafios que a gente tem, né? Vamos dizer alguns deles. O primeiro, se eu resolver botar um monte de placa solar na minha casa, eu vou pedir lá para a companhia de energia para poder conectar isso no sistema. Eles vão colocar a gente e tratar a gente muito mal, né? Esse é um problema que todo mundo que está instalando está enfrentando, né? A conexão ao sistema. As grandes distribuidoras de energia, elas já têm contratos com produtores de energias, né? Com concessionárias de hidrelétricas, com termoelétricas, com todo esse sistema de geração de energia. E elas não estão afim de começar a perder o controle disso, né? Então, assim, as distribuidoras de energia é um grande gargalo que a gente tem. Outro gargalo que a gente tem, o governo federal não entendeu a necessidade de incentivar a energia solar, né? Placas ainda são importadas como se fosse um produto de luxo, né? Uma tributação excessiva para essas placas. A gente tem um problema que o tempo todo os demais geradores de energia ficam querendo sobretaxar o sol, né? O setor de energia não liga de pagar um valor por estar usando o sistema. Por quê? Porque à noite a geladeira de casa vai precisar de energia, né? À noite a gente está em casa, nós vamos usar energia para televisão, enfim, para iluminação da casa. Então as pessoas não ligam de pagar o valor do fio, né? O valor para poder estar no sistema. Mas o que eles estão propondo é literalmente taxar o sol. Então, nós tivemos um debate muito grande nos últimos 3 anos na Câmara, principalmente por conta do marco da energia distribuída. E foi um debate rico, foi um debate que nós tivemos grandes vitórias. Eu emplaquei um monte de emenda, que foram sugestões da Absolar e do Movimento Solar Livre. São 2 movimentos que eu tenho um carinho especial muito grande, porque são 2 movimentos que estão se organizando, que estão trabalhando, que estão construindo política pública, né? Acho que a gente tem uma série de desafios
uma série de desafios. A energia solar dá para ser pensada em pequena escala, aquela escala individual, residencial, dá para trabalhar em escala média e dá para trabalhar com grandes fazendas. Eu acho que tem espaço para todos. O Brasil é um país que tem grande insolação. A gente está vendo em outros países pipocar uma série de iniciativas muito legais. Uma delas, por exemplo, são os municípios fazendo a concessão dos telhados dos prédios públicos para instalação de placas solares. Então, qualquer cidade tem lá o telhado da escola, o telhado do posto de saúde, o telhado do prédio da prefeitura. Então, assim, isso está acontecendo em outros países. No Brasil, isso não está rolando. Provavelmente por conta de um excesso de terras, de áreas, enfim. Muitos municípios estão começando a fazer suas próprias fazendinhas. Esses dias mesmo tive uma reunião com a prefeita de Pederneiras, que está desenhando lá um projeto e vai financiar uma fazendinha solar lá para sua prefeitura. Então, assim, a gente dá para a gente começar a abusar da criatividade, né? Todo grande prédio público, imagina, o telhado da Assembleia Legislativa lá de São Paulo, onde a Marina Elô trabalha, se encher de placa solar, né? A hora que a gente começa a olhar para a cidade, né? Olhar a cidade de cima, a gente vai ver que tem muita oportunidade no Brasil para que, de fato, a gente possa avançar nisso. Um ponto que eu acho importantíssimo, eu já fui membro da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara, nós precisamos incentivar desenvolvimento de tecnologias nacionais, né? Lá atrás, nos anos 90, a gente chegou até a heliodinâmica aqui no Brasil produzindo placas solares. Nós precisamos de fabricantes nacionais, nós precisamos de tecnologia nacional. Não adianta o Brasil ser um grande produtor de silício, né? Nós temos algumas das maiores reservas de silício do mundo. Nós podemos ser um grande player nisso, mas a gente precisa que haja investimento em inovação, investimento em ciência e tecnologia, né? A desburocratização da ciência e tecnologia, para que a gente possa atrair esse mercado, né? Não faz sentido, quase tudo que está sendo instalado no Brasil está vindo de fora, né? A energia solar já gera muitos empregos. Acho que a gente vai ter um desafio aí de capacitar melhor as pessoas que instalam, né, de garantir padronizações nas instalações. Aqui em Brasília, nós vamos ter uma audiência pública para discutir a questão de segurança de instalação de equipamentos solares. Então, assim, acho que a gente vai ter que começar a trabalhar quais são essas lacunas, de que forma que a gente pode incentivar, né, de que forma que a gente pode acabar com o subsídio da energia suja. A gente não liga da gente não ter subsídio para energia solar, mas não dá para aceitar que a energia suja seja subsidiada. Mas eu aprendi uma coisa com o professor Bernardo Api, que é muito mais transparente você fazer um sistema de financiamento do que você ficar dando subsídio. Subsídio é um jeito ruim de você esconder o dinheiro, ele fica pouco transparente para a sociedade, você não consegue depois fazer as contas para ver se foi um subsídio eficiente ou não foi um subsídio eficiente. O financiamento do jogo é mais limpo, tem regras lá, juros, carências, essas coisas todas, entra no fluxo de caixa das empresas. Então é uma coisa quase que meio de princípio, onde eu puder defender o financiamento eu defendo, onde eu puder defender a extinção de subsídios eu também acho mais razoável. Mas eu entendo que como política pública é mais fácil você aprovar um subsídio no nosso legislativo do que você abrir linhas de financiamento com facilidades. Em relação à utopia, não, eu não acho. Eu acho que necessariamente a humanidade vai ter que caminhar para ter solar em tudo quanto é canto. Tem dois motivos básicos para isso. O primeiro é que a matéria-prima para você fazer uma placa fotovoltaica chama-se areia, e parece que não está fazendo falta areia por enquanto no mundo. E a outra é que a demanda de energia, a demanda por eletricidade vai continuar crescendo, porque se tudo correr bem, as populações vão ficar um pouco mais ricas, e em ficando um pouco mais ricas, a demanda de eletricidade aumenta. Chega um ponto onde, nível Europa, Estados Unidos, talvez ela pare de crescer, mas para a maior parte da humanidade ainda falta muito chão para andar. Então, sim, a energia solar, para mim, é a solução. Nesse momento crítico de mudança da era industrial para a era solar, você mencionava a questão de Minas Gerais.
A princípio, assim, a lógica traz para a gente o raciocínio de que todo o Nordeste, principalmente, seria a região com maior insolação, né? No entanto, é Minas Gerais. Quer dizer, isso revela como o poder público pode contornar dificuldades e auxiliar a transformar realidades. É isso, Pedro? A gente tem essa ideia de que os estados do Nordeste normalmente são melhores, porque eles realmente têm, em média no Brasil, uma irradiação maior. Não é só o calor. Além do calor, eles têm realmente também mais irradiação que vai gerar mais eletricidade. Porém, o problema é o seguinte: aí você tem que separar a energia solar em alguns grupos, né? Por exemplo, quando a gente fala de grandes usinas solares, que são as dos leilões, aí já entra na figura do que a gente chama de geração centralizada, que é você fazer uma grande obra e depois distribuir isso por linhas de transmissão e distribuição. As maiores usinas estão no Nordeste, justamente porque tem uma irradiação muito grande, terras baratas, tem que colocar o custo da terra. Imagina a comparação com alguma região do semiárido nordestino, com o custo para você fazer uma obra aqui onde eu moro, em Campinas, no interior de São Paulo, que o mercado imobiliário é muito caro. Então, o custo da terra tem que ser colocado. Você tem que colocar o custo da conexão elétrica, o custo da infraestrutura para buscar essa energia. Isso muda muito também. E uma série de outros fatores sociais e de custos relacionados à operação da usina, manutenção, fazer a limpeza, mão de obra. Tudo isso entra no custo quando a gente pensa do ponto de vista de viabilidade econômica. Porque, querendo ou não, a maior atratividade ainda das fontes para os investidores é a viabilidade econômica. Por isso que a gente precisa tanto do Estado, por isso que a gente precisa tanto de políticas públicas, por isso que a gente precisa tanto do governo. Se não fosse isso, se não tivesse essas isenções que a gente teve, se não tivesse a resolução normativa 482, depois a 687, isenção de ICMS, isenção de IPI e ICMS na importação também, a solar fotovoltaica não tinha feito aquela curva que vocês viram no gráfico, né? Então, assim, deixar isso na mão invisível do mercado, desde o início, não teria dado certo. Então, muito importante, e é comum nos outros países, que o Estado, que os governos abram as portas, criem vantagens para que a fonte seja introduzida, e depois que essa fonte já consegue concorrer em nível de competitividade com outras, ele começa a tirar os incentivos. Isso é uma coisa normal. Porém, como o Rodrigo falou, o solar ainda tem incentivos. A gente, da AB Solar e do setor, entende que precisamos de mais incentivos por mais tempo, pelos benefícios que a gente traz para a sociedade como um todo, benefícios diretos e indiretos, né? Mas, mesmo assim, se retirassem alguns benefícios do solar, é inconcebível a gente manter esses benefícios para fontes poluentes declaradas, que todo mundo sabe, que tem uma série de impactos. E aí é uma coisa que não tem lógica, né? Não faz sentido você priorizar fontes de impacto ambiental muito maior do que a energia solar. O Brasil, nas piores regiões de irradiação, tem radiação muito maior, por exemplo, do que a Alemanha. E aí eu cito a Alemanha porque a Alemanha é um exemplo em termos de energia solar fotovoltaica e em termos de políticas, né? A Alemanha, na década de 90, fez um projeto que chamava 1000 telhados, 90. O Brasil aprovou a mesma lei em 2012. Então você vê como a gente está atrás em termos de aprendizado da população. Eu estive na Alemanha agora na Intersolar, e você conversa com as pessoas, a energia solar é zero tabu, sabe? A energia solar é uma coisa como você ter um ar-condicionado na sua casa na região de calor. A pessoa pensa, como não ter energia solar se me traz economia? Entendeu? Uma coisa óbvia e até obrigatória. Não tem como não ter, você está jogando dinheiro fora. Assim como a Marina citou, a gente está falando dos prédios públicos, se você não pensar na sustentabilidade, se você não colocar o custo das emissões, e quando coloca o custo da emissão, o sistema fica muito mais barato. Mas só pensando em economia, nós, sociedade, estamos jogando dinheiro fora, pagando energia elétrica em prédio público, sendo que a gente podia ter fotovoltaica. Nós falávamos aqui que essa mudança da era industrial para a era solar, ela é, antes de tudo, um processo de transformação de competências, de transferência de poder,
e que na questão da energia renovável muitos ganham e os grandes perdem. Como é que se dá esse processo aí nas negociações da Câmara, deputado? Que dificuldades que o senhor tem sentido e enfrentado? Bem, vamos lá. Eu acho que a grande questão é que a gente vive num mundo que é um mundo corporativo e um mundo onde, principalmente nessa área de energia, você tem muitos players e cada um querendo vender a sua matriz energética. Hoje, o maior lobby que a gente tem na Câmara dos Deputados do ponto de vista energético é o lobby do gás. Então, o pessoal do gás está muito organizado. Acabaram colocando na privatização da Eletrobras um jabuti que não é bem um jabuti, aquelas tartarugas de Galápagos, sabe? Aquelas tartarugas grandes, pesadas. Aquela que Darwin encontrou, né? Sim, aquelas que chegam a 200 anos. Colocaram que quem comprar a Eletrobras vai ter que comprar energia suja por 30 anos. Né? Então, só para você ter uma ideia do poder do lobby. E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas com uma vontade maravilhosa, como a Absolar e o Movimento Solar Livre, trabalhando para implementar a energia solar, mas, obviamente, sem toda aquela força de um lobby organizado e poderoso. Então, eu acho que a gente tem que romper com essa questão. Acho que a energia solar tem um ponto muito bacana, que é, mesmo apesar do custo do equipamento, custo da placa, tudo isso, ela é muito democrática. Né? Qualquer um coloca na sua casa, então a pessoa tem uma câmara fria, ele vai lá e coloca uma placa solar, enfim. O setor industrial está se organizando. Eu vi um número recentemente, eu não sei se está certo, né? Depois, se não tiver, alguém me corrige, mas nós já temos 15 mil empresas no Brasil, indústrias no Brasil, usando energia solar. Né? Então, assim, essa possibilidade que a energia solar nos dá de democratizar, né? De você continuar ligado no sistema, né? Mas você poder ter autonomia num país com energia solar, eu acho sensacional. E eu acho que todos nós devemos lutar para que a gente tenha uma política pública energética que tenha esse olhar, porque o futuro é esse. Né? Toda energia suja vai ter que entrar dentro de um mercado de carbono. O mercado é para a gente poder fazer a transição, e é uma transição que também é energética. Né? Então, a gente tem emissões por várias situações, emissões do sistema de transportes, emissões na construção civil, emissões na agricultura, emissões de desmatamento, que é o líder no Brasil, emissões nas diferentes atividades industriais, mas a gente precisa cortar essas emissões e nem todos os setores vão conseguir cortar essas emissões a curto tempo, num prazo muito curto. E para isso que existe o mercado de carbono. Né? E o Brasil está empacado nessa situação, né? E eu acho que temos uma grande oportunidade aí para energia limpa nessa área, né? Porque a gente consegue fazer a transição energética mais rápido do que outras transições, principalmente no caso específico do Brasil. Né? Então essa é uma transição que é mais fácil. Vou dar um exemplo, é muito mais difícil você inventar um concreto que não gaste energia, um aço que não consuma energia. É muito mais fácil você trabalhar isso do ponto de vista energético. Então, assim, aqui em Brasília a gente está o tempo todo sofrendo lobby de distribuidoras. Na discussão do projeto de lei da energia distribuída, a gente teve muito essa pressão, e o lobby específico do setor de gás. Né? Tem outros grupos de advocacy aqui dentro, mas que não são tão organizados. Né? Tem o pessoal que defende energia nuclear, tem o pessoal que defende carvão, que é a coisa mais primitiva do mundo, mas não vejo muito espaço para esses outros setores, não. Tá bom? Perfeito. Chiqueu, quando a gente imagina assim, uma ação coletiva em pequena escala, por exemplo, vizinhos reunidos, uma aldeia, um bairro, uma propriedade rural se juntando para fazer pequenas comunidades e comprar em grupo as placas solares, isso faz sentido de você reverter isso para o próprio sistema e até transformar isso em geração de renda? Quer dizer, em que outros países ou que outras experiências isso tem funcionado bem e pode ser um modelo para o nosso país?
Não se esqueça do seu áudio. Prometo não desligar ele mais. Eu só queria dar um toque para o deputado Rodrigo Agostinho. Tem um estudo que saiu no final do ano passado sobre o mercado de carbono na Europa, mostrando que quem fez a transição com os níveis de preço que foram praticados até 2, 3 anos atrás, o setor energético saiu do carvão e foi para o gás. Mas que as cimenteiras e a siderurgia, o preço que estava sendo praticado ainda era baixo o suficiente para valer mais a pena ficar comprando crédito de carbono do que fazer a transição. Então, precisa de um mercado de carbono. O mercado de carbono é o sinal de preço mais importante que tem para fazer essas transições, mas ele tem que ser, ele tem que doer para que uma indústria de cimento faça os investimentos necessários, para uma siderurgia fazer os investimentos necessários. Aqui eu vejo todo o movimento do setor elétrico querendo não entrar no mercado de carbono, querendo, não, nós não, porque os outros que precisam fazer mais do que a gente. O que a gente está falando aqui muito é que uma fonte de geração de energia, uma tecnologia como a solar fotovoltaica, ela pode também ser usada como instrumento de política pública para reduzir desigualdade. E isso tem países que fazem. Vou dar um exemplo. O Brasil não tem um modelo. O Brasil hoje, nós podemos instalar energia na nossa casa, injetar na rede. Então, no momento em que você está gerando, mas não está consumindo, você joga para a rede. E aí ela funciona como um empréstimo para a distribuidora de energia e depois te devolve isso à noite, né? Isso é o modelo de compensação de créditos de energia elétrica. Há países em que esse modelo você não recebe só em crédito, você recebe em dinheiro. Você pode vender energia para a distribuidora. E muitas vezes vai ser mais barato ela comprar de você ali que está na boca do... Porque você, quando exporta, você vende para o vizinho, vende para um caminho mais perto. O percurso que a energia tem que fazer é menor. Então essa concessionária poderia pagar em dinheiro. Tem países que o que eles fazem? Eles vão na população de baixa renda, você calcula quanto a pessoa gasta de energia e faz o sistema, por exemplo, o dobro do que ele precisa. E essa outra parte, ela recebe dinheiro e o governo, assim, incentiva com linha de financiamento para que a pessoa de baixa renda monte o seu sistema e essa pessoa vai ganhar dinheiro da venda de energia, vai pagar uma parte do empréstimo e o restante vai melhorar a sua vida, vai comprar comida, vai melhorar a sua vida como um todo. Então, esse é, por exemplo, um exemplo de como usar a tecnologia para realmente melhorar a desigualdade. Agora, tem que saber qual é a prioridade, né? Eu concordo, acho que aqui a gente está bem na mesma vertente que o pior problema do país é a desigualdade social. Mas tem políticos, setores, empresários que não entendem isso, que entendem que isso não é um problema tão grande assim. A gente vê as pessoas falando abertamente na televisão isso. É até vergonhoso, mas a gente ouve pessoas importantes falando. Então eu acho que é definir o que é a prioridade, né? Se você vai usar para que grandes investidores ganhem mais dinheiro ainda, você vai usar essa tecnologia para que grandes empresas montem usinas em uma região e vendam essa energia e ganhem mais dinheiro, ou você vai fazer disso um instrumento para melhorar a vida da sociedade média, principalmente dos mais pobres. Isso é uma decisão dos governos, né? E eu acho que aqui a gente está bem alinhado com isso. Para citar, que você perguntou, Darlene, mais para citar em termos de o que seria mais importante. Para mim, o mais importante é linha de financiamento. Primeira coisa. Brasil é o país que mais paga juros no cartão de crédito do mundo, é o país... É terrível isso para todo mundo. Para o solar não é diferente. Então, deveriam ter mais linhas. Ainda faltam linhas. E a gente vê que saem muitas linhas, às vezes, programas, acabam em 2 dias e quem pega são as grandes empresas. Acontece direto. Já vi muitas vezes. Sendo que deveria ter linhas específicas, talvez, para uma pessoa mais pobre, para uma comunidade, para os pequenos empresários. Nessa linha aqui é só para quem tem padaria de nível mais baixo. Sei lá, entendeu? Criar coisa mais específica. Porque, assim... A desinformação do Brasil é tão grande que até para pegar financiamento você tem que ser informado. Eu já vi muito que lança lá um volume, o BNDES lançou um volume de tantos milhões para uma linha verde, não sei o quê. Quem pega são os maiores produtores rurais, porque eles já estão ligados, eles conhecem o dono o gerente do banco. Na hora que lança, o cara já capta e pega. E aí não é nem desonestidade, eu não sei como é feita essa aprovação, mas é muito de influência. Você sabe, poder e influência vale muito mais do que dinheiro, né? Tá na hora certa ter a informação. Então eu acho que essa parte do financiamento é o principal.
Tem uma outra parte que eu acho que falta muito, que é a parte educacional. Deixa eu só colocar meu laptop na tomada. A parte educacional. O Brasil precisava de investir mais em cursos técnicos, na parte do ensino superior gratuito, em bolsas para universidades públicas, no ensino como um todo. Aí pode ser discutido se é mais na base ou na parte de cima, mas investir educando essas pessoas para trabalhar com essas fontes, sabe? O Brasil tem uma demanda muito grande por mão de obra técnica, que é uma mão de obra de formação mais rápida, não precisa de fazer graduação, mestrado, doutorado, você faz um curso técnico de 2 anos, tem uma rentabilidade boa, são salários razoáveis, não é um salário muito baixo, e tem muito emprego, né? Um país se constrói com técnicos. Eu sou engenheiro e eu falava isso na obra. Se constrói com eletricista que faz, não é engenheiro. Engenheiro é um engenheiro para 20, 30, 50 eletricistas. A massa de um país tem que ser de mão de obra técnica, e o Brasil investe pouco nisso. Deveria se investir mais nisso para fontes de energia solar. E o terceiro, na minha opinião, seria incentivar realmente o desenvolvimento da cadeia nacional. O Brasil é o maior produtor de silício do mundo. A gente manda o silício para fora, purifica ele lá e traz. É lógico, para purificar silício você precisa de investimento muito grande, uma grande demanda por energia, mas o Brasil poderia investir mais nisso, em mais tecnologia, ou pelo menos reduzir os impostos para você trazer insumos do exterior para montar equipamentos solares aqui, desenvolver a cadeia nacional. Perfeito. São essas as suas... Acho que caiu a bateria do Pedro, mas ele deu o seu recado. Deputada, eu gostaria de perguntar a sua opinião. Claro que não é possível resolver tudo ao mesmo tempo agora, mas na sua opinião, quais seriam as prioridades, sobretudo aqui, né, na sua alçada no estado de São Paulo? Eu vou seguir o relator. O Pedro trouxe aqui uma apresentação importante, colocando sugestões de atuação dos poderes legislativos e do Estado para que a gente possa ter de fato, crescimento sustentado da energia solar. E nos pilares principais, eu acho que sim, entra a parte de incentivos fiscais, a parte de prédios públicos e garantia que a gente avance colocando em todos os prédios públicos, mas que a gente possa também, na minha visão, ter uma política estadual de energia solar, criando incentivos, parceria com as prefeituras, capacitação de técnicos, capacitação da estrutura e da burocracia do Estado para o entendimento de como funciona, para que a gente possa, de fato, fazer essa transição e pensar projetos que coloquem isso como prioridade. Então, um plano estadual de energia solar, eu acho que deve ser uma grande prioridade para que a gente possa avançar nessa transição e nessa priorização. E, Darlene, eu vou pedir licença para você, que vai começar a votação aqui no plenário. Eu vou precisar sair daqui e lá, descer e atender a solicitação aqui dessa representação legislativa, mas queria só fazer uma última fala de agradecimento pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu aprendi bastante, foi sempre muito bom poder escutar e refletir, e acho que fiquei com uma pulga aqui atrás da orelha de como pensar essa relação do mercado de carbono, que é um outro tema importantíssimo, com a transição da matriz energética e o incentivo à energia solar. Então, acho que aqui tem uma interseção importante de ser bem trabalhada para que a gente avance nos incentivos corretos. E, por fim, de fato, que a gente exponha quanto que a gente ainda investe numa matriz energética ruim, suja, poluente, o quanto que as termoelétricas ainda são uma solução e o quanto que a gente ainda dá incentivos para indústrias que são muito cruéis com o meio ambiente e com a mudança climática. Então, acho que isso também vai ser importante para a gente construir essa transição. Deixo aqui o meu agradecimento a todas e todos. Obrigada ao Absol por ter feito um trabalho tão importante aí no tema, e o meu compromisso para que a gente siga nessa transição, colocando o meu mandato, todas as ferramentas que estão à nossa disposição a serviço dessa transição de matriz energética e da fortalecimento da energia solar no Brasil. Contem comigo, muito obrigada.
Deputada, muito obrigada. Ficamos satisfeitos que a senhora tenha tido o tempo de poder participar desse painel e desejamos que a senhora continue exercendo esse papel de nos representar. Obrigada. Eu também desejo, espero que dê certo, mas agradeço mesmo a oportunidade e que a gente possa pautar e cobrar todos os candidatos esse ano nesse tema. É um ano importante para que, se a gente quer que avance a pauta, a gente cobre os candidatos ao governo, os candidatos à presidência, os candidatos ao Senado, ao Congresso Federal e aqui aos legislativos estaduais, da importância do tema e que a gente vote com consciência também nesse processo. Não tem outro caminho que não seja o da energia limpa, né? Eu, na minha adolescência, a atmosfera tinha 200 partes por milhão de gás carbônico. Hoje tem 400. Nós dobramos a quantidade de um gás na atmosfera em cerca de 30 anos. Então, assim, as mudanças climáticas estão aí, nós vamos ter que fazer esse trabalho. Eu não tenho números novos, mas a última vez que eu vi, a energia solar já estava gerando no Brasil 200 mil empregos. E é emprego limpo, emprego decente, é emprego bom, não é emprego ruim, né? É emprego de gente que tem dignidade, que consegue sustentar sua família, né? Então, assim, é um setor que gerou muito emprego. Então, você tem um emprego na instalação, você tem um emprego, enfim, nas empresas que a gente tá vendo. Na minha cidade, a minha cidade chegou agora em 20 megawatts instalado, Bauru. Sou do interior de São Paulo, né? Só na minha cidade deve ter hoje umas 20 empresas instalando placa, né? Então, assim, tem uma questão de empreendedorismo, tem a questão da instalação, tem um espaço para formação, que eu acho que é onde o poder público pode entrar, né? De ajudar na formação, de ensinar as pessoas como trabalhar de uma forma adequada, como usar um EPI, como fazer uma instalação, né? Então, e as pessoas estão dispostas a trabalhar. Nós estamos com 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? As pessoas estão dispostas a aprender. A energia eólica também está gerando muito emprego. A eólica gera muito emprego nas fábricas das pás, né? Então, assim, eu acho que a energia limpa tem uma possibilidade enorme de não ser só energia limpa, mas ser uma economia circular, uma economia de verdade que faça diferença, né? Então, assim, eu sou muito fã disso. Eu acho que para algumas regiões do país a gente deveria estar um pouco melhor em relação a isso. Recentemente eu tive a oportunidade de visitar a Índia, e na Índia quem usa energia solar é a população de baixa renda, né? E aqui no Brasil você não vê na baixa renda, você só vê na classe média, né, na classe alta e nos setores mais empreendedores. Por quê? Porque é quem pode pagar um financiamento, né? Não é um valor tão exorbitante, né? Não é uma coisa só de rico, mas também não é algo que se popularizou com a população mais pobre. E você pega aquela região do semiárido, da Caatinga, né, dos estados do Nordeste, né, dos estados amazônicos, tem uma possibilidade enorme, mas enorme, gigantesca de crescimento para a energia solar. E eu fico imaginando quanto de emprego dá para gerar. E se a gente puder avançar naquele outro ponto que eu disse, que é da gente criar uma indústria nacional da energia solar, né, de placas, de conversores, de painéis elétricos, enfim, de medidores, eu acho que tem um espaço muito grande aí. Mas o Brasil precisa das condições para isso. O Brasil está se desindustrializando. A gente precisa de uma reforma tributária que seja de fato inclusiva, que seja de fato justa e que permita que toda a economia verde, toda a economia circular, toda a economia limpa pare de pé. Eu sou bastante otimista em relação a isso. Eu acho que, apesar dos problemas, apesar da desigualdade, apesar das forças que lutam contra o nosso desenvolvimento, a sustentabilidade e o avanço tecnológico, eu acho que são ondas que não dá para barrar. O pessoal, quando fala lobby, o Rodrigo comentou, tem muito lobby de outras coisas, mas tem o nosso lobby também. Nós somos 20 mil empresas de energia solar e a gente vai brigar por isso até o final, né? Mas brigando de forma justa, né? A gente não pode
eu vejo a desinformação, ela chega em todos os níveis. Então, muitas vezes eu vejo empresas de energia solar brigando pela coisa certa da forma errada, com às vezes acusações que não tem certeza, ou batendo em pontos que não levam para o futuro. O que leva é conhecimento técnico, sabe? A energia solar fotovoltaica, ela traz mais benefícios do que prejuízo, ponto final. Ela não existe uma fonte ou nenhuma atividade do ser humano com zero impacto ambiental. Isso não existe. Não existe energia verde, energia limpa. Isso são termos, né, que são legais de usar, mas que qualquer atividade do ser humano, ela tem impacto. Você produzir um módulo fotovoltaico, você impacta a natureza. Porém, você impacta dezenas de vezes menos do que as outras fontes. Então, não é que a gente não quer impactar o meio ambiente, a gente quer impactar o mínimo possível. E eu acho que, como a gente está falando aqui muito de políticas e colocando os governos envolvidos, a participação dos governos, eu acho que é uma questão de prioridade, sabe? Tem países que, quando eles determinam que tem que abaixar a taxa de emissão de CO2, isso é a prioridade. O resto vem depois. Então a gente fica muito assim, mas se fizer isso, acontece aqui, se fizer isso, acontece aqui. Não, qual que é a prioridade? E, para a humanidade, as mudanças climáticas é a coisa mais importante que já existiu, porque está ameaçando a nossa saúde. A gente está tendo muito mais doença já hoje, está tendo muito mais catástrofes naturais, pessoas morrendo, piora na qualidade de vida das pessoas agora. Isso vai piorar. Então, assim, isso tem que ser o centro da atenção dos governos, junto com fontes renováveis, junto com menor impacto nas terras, com produção de veículos, com tudo que envolve a sociedade, tem que ser prioridade. E para isso você vai ter que deixar de lado algumas coisas que mexem no bolso, muitas vezes, dos donos do poder, né? A gente sabe que é complicado a parte de tributação, a parte de incentivos. Não dá para ter bilionário sem ter miserável. Essa é a minha opinião, né? Então, é uma coisa que você tem que tirar de um lugar para colocar em outro. É como um balde de areia. Se você tem uma casinha uma arinha um monte de areia para distribuir, isso é o PIB, isso é a produção. E aí para onde você vai colocar essa produção? O que a gente vê hoje é que tem um monte de buraco, que são os pobres, e um monte de morros altos, que são os milionários e multimilionários. Sabe? Ninguém está contra a propriedade privada, ninguém está contra a pessoa poder acumular capital, mas o Brasil acumula em níveis exagerados. A gente vê as experiências internacionais. O Brasil, uma pessoa que ganha o salário mínimo para um diretor de uma fábrica, a diferença é de 50 vezes. Há lugares em que essa diferença é 10. Entendeu? Então, eu acho que isso tem que ser o foco. E usar a energia solar, uma faca pode ser usada para cortar uma carne, um legume ou para matar uma pessoa. A energia solar também, ela pode ser usada, ou outras tecnologias, né? A física, a matemática podem ser usadas para ajudar quem mais precisa ou para contribuir para que a desigualdade aumente. E aí cabe a todos nós, população geral, cobrar dos políticos, tentar votar nas pessoas que têm essa pauta, né? Tentar escolher pessoas que brigam por isso, porque ainda são minoria. É muito pouco, a maioria, eu acredito que ainda está naquele lobby dos maiores poderes. Mas o que me deixa otimista é que a gente está ficando poderoso também. Quando eu comecei lá na energia solar, nós éramos 600 empresas. Hoje nós somos 20 mil. Hoje o cara senta na mesa, na época ele sentava com uma pessoa que tinha lido 2 artigos. Hoje ele senta com um cara que fez graduação, mestrado e doutorado. Então ele vai ter que se preparar melhor até para brigar com essas pessoas. Então eu estou otimista. As faculdades estão disponibilizando cursos disso, o pessoal tem se informado mais e eu só consigo ver com otimismo isso para frente, apesar das pedras do caminho que a gente encontra. Como é um setor importante, como é um setor necessário, como é o futuro, o presente e o futuro é solar. Eu acho que esse que é o grande questão. Esses quase 8% da solar é para logo, muito rapidamente, ocupar esses 8% do gás que está aí, né? Agora, se a gente não tiver capacidade de organização, esses caras vão conseguir emplacar, né, subsídio para eles e sobretaxação para solar. Então, acho que é um grande desafio. Nós precisamos estar organizados, nós precisamos monitorar os projetos que estão tramitando aqui. Hoje, um projeto meu, que tratava de energia solar, estava pautado e o relator não foi relatar o projeto. Era um projeto sobre a utilização de energia solar em sistemas de transporte.
né? Principalmente eletrificação para trens. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que ficar monitorando. Onde estão esses projetos? Quem são os relatores? Os relatórios estão a contento, né? Às vezes tem gente que tem uma ideia super linda, maravilhosa, a hora que vai ver o texto não interessa para o setor, né? A gente está cheio de boas intenções, mas que se elas não forem redigidas do jeito certo, dá uma tremenda numa confusão. É o que eu tenho dito. Nós precisamos de política pública séria, e para ter política pública séria tem que ouvir todo mundo, tem que ter participação, né? Tem que ser justo, né? Não adianta a gente achar que a gente vai beneficiar só alguns, né? Tem que ter capacidade de capilaridade, de atender esse Brasilzão louco que a gente vive aqui. Então, assim, nós precisamos o tempo todo estar atentos às coisas que estão acontecendo, né? E eu acho que é bastante desafiador isso, né? Nós estamos num mundo de transição energética, né? A Alemanha, por exemplo, ela quer chegar até 2035 com 100% de energia limpa e 235 gigawatts de energia solar. Eles sabem aonde eles querem chegar, né? Eles têm uma meta, eles têm um planejamento, eles sabem as reais necessidades, o quanto que o país deve crescer nesse período, quanto que vai precisar de energia, quanto de energia eles querem trocar de gás russo, de carvão, de nuclear para solar. Então, assim, a gente precisa ter esse mesmo planejamento no Brasil, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica tem que olhar para a energia solar do mesmo carinho que olha para uma usina termoelétrica, para uma hidroelétrica na Amazônia, né? Tem que ter carinho para isso, né? E, historicamente, eles se acostumaram a ter um olhar para as coisas convencionais, para as coisas que estão aí, enfim, impactando o planeta. Antes de passar para você, Shigeo, eu gostaria de fazer aqui uns comentários que estão aparecendo na tela. O Dalmar Condes está falando aqui que está um excelente diálogo, parabenizando Pedro, Shigeo e o amigo Rodrigo Agostinho. O Bevilacqua também falando isso, Pedro, vamos pensar nos mais necessitados, e com você tem o deputado Rodrigo com o mesmo pensamento. E a Rosana Polato falando que energia é fonte de vida. Shigeo, você pode fazer para a gente uma avaliação, suas palavras finais, de alguma maneira apontando o que você considera como prioridades para que a gente não volte aqui no ano que vem falar só sobre necessidades e sim sobre conquistas e desafios vencidos? Bom, eu estou esperançoso que a eleição desse ano mude completamente o cenário para o ano que vem, né? Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que a humanidade já enfrentou outras crises. Eu acho que essa crise é uma crise muito diferente das que ela já enfrentou, mas de alguma maneira a gente descobre caminhos de fazer as transformações que precisam acontecer. Às vezes um pouco na marra, às vezes um pouco menos na marra. Especificamente no campo de energia, especificamente solar fotovoltaico, eu sou extremamente otimista. Eu acho que ela é realmente a promessa do futuro. Eu sou um físico, eu trabalhei com energia nuclear na época que tinha essas coisas todas. A fotovoltaica tem todas as características necessárias para deslanchar. Então, eu estou junto com o Pedro nisso daí. Eu espero sinceramente e vou trabalhar de todas as maneiras que a gente tem a capacidade de trabalhar para que esse futuro venha, né? É um painel solar no teto de todo mundo que puder.